depois vocês vão lá e apresentam lá a frequência de vocês, tá? Vamos lá. Finalmente, capítulo 4. Estudo da herança jacente vacante. Esse estudo, meus amigos e minhas amigas, eu particularmente gosto muito dele, porque ele é um estudo assim, como é que eu posso te dizer? Você vai também observar a regra do processo civil. Eu, particularmente, o processo civil, nós não devemos deixar de não estar com o processo civil no nosso dia a dia, né? Eu sou professor de direito material, mas é claro que 50% eu preciso também do processo, meio a meio, matéria e processo. E esse estudo, ele faz parte do procedimento especial lá do CPC, né, do rito do procedimento especial. E quando vocês observarem lá, o posicionamento da discussão desse capítulo, justamente é no aspecto da chamada jurisdição voluntária, né? Eu acho que você já deve ter estudado isso com o professor de você de processo. Nós temos as duas modalidades, a contenciosa e a voluntária, né? A voluntária parte da mera liberalidade de determinados sujeitos, de alguns indivíduos, dentre os quais, inclusive, até o próprio Ministério Público, a Defensoria Pública, né, de ingressar com peticionamento, solicitando um aval, uma medida, né, de caráter, muitas das vezes, na maioria dos casos, emergencial, para que venha a ser apreciada, né? Então, a herança jacente e vacante, ela faz parte desse rito da chamada jurisdição voluntária, tá? Uma vez caiu até isso na OAB. Sugiro até que vocês não esqueçam, tá? O rito da jacência. A resposta lá era justamente essa. Faz parte do rito especial ou do procedimento especial de jurisdição voluntária, ou seja, parte da iniciativa de imediato da mera liberalidade das partes, provocar a chamada tutela jurisdicional. Muitas das vezes, não necessariamente já você inicia com uma lide, com um litígio já instaurado, tá? A jurisdição voluntária já está dizendo a liberalidade de você instaurar uma investigação, de você buscar uma resposta, né? Não necessariamente já com aquele intuito de conflito, né? Diferentemente da contenciosa, que a contenciosa você já imediatamente já instaurou esse devido processo legal já com base em conflitos. Então aqui a herança jacente, vocês vão analisar a partir de agora comigo, por se tratar de um rito processual, que vai tramitar no rito especial, nós não necessariamente vamos iniciar a herança jacente com conflito. Pelo contrário, tá? Eu até inicio aqui já o material de vocês, nessa abordagem introdutória, né, falando desse conceito da jacência. E realmente vem a ser essa jacência, tá? A jacência é justamente um período, uma fase, ou como eu já havia falado, um rito, né? De você, única e exclusivamente, tentar buscar o paradeiro de supostos herdeiros. Tá? A jacência, na sua essência, ela significa o quê, professor? É uma fase de espera. É uma fase de você aguardar algo ou alguma coisa. Precisamente aqui, no nosso estudo do direito das sucessões, nós temos que levar em consideração a espera da habilitação de determinados sujeitos herdeiros. Tá? Torna-se necessário que realmente nós tenhamos a aptidão, o interesse de querer saber o paradeiro por completo, verdadeiro desses sujeitos. O que acontece, gente, na prática? Pode acontecer alguns casos, por exemplo, em que alguém venha a falecer e esse sujeito, né, possa ter deixado uma herança, possa ter deixado uma universalidade. Agora, o que acontece, meus amigos? Existe ali esse espólio, essa herança, que até o presente momento, ou de repente já há algum tempo atrás, que já vem percorrendo, ninguém, posso dizer de antemão, que até o presente momento, ninguém ainda se habilitou para fins de tentar resguardar, para fins de tentar se habilitar nessa própria herança que ali já é um fato notório, já existe propriamente. Então, torna-se então muito importante, evidente, necessário que alguém busque o paradeiro desses herdeiros.
realmente onde é que estão esses supostos herdeiros que estão diretamente associados a essa herança. Daí a necessidade de você buscar um auxílio da esfera jurisdicional, através de um comunicado, através de uma ação, através de uma petição propriamente dita. Então você vai ter que buscar o efeito da justiça, a tutela jurisdicional, com o intuito de localizar a precisão de determinados herdeiros, tendo em vista que existe ali um determinado acervo, que eu posso dizer de antemão, que está inoperante, né? Por outro lado, alguém tem interesse em fazer com que algum herdeiro venha se habilitar. Por quê? Porque já está, de repente, até sofrendo prejuízos. Quer seja acúmulo de impostos, quer seja uma dívida que realmente ainda não foi sancionada, quitada, saldada. Então, esses sujeitos, normalmente algum credor associado àquele finado, normalmente a própria Fazenda Pública, tá? Na maioria dos casos, ou até mesmo o Ministério Público ou a Defensoria Pública, eles podem buscar a solução jurisdicional para tentar fazer com que localize-se o paradeiro desses supostos herdeiros que estão definitivamente associados a esse determinado espólio, a essa determinada herança. Daí, torna-se necessário se inaugurar essa fase chamada de jacência, ou esse rito propriamente dito de trâmite processual. Tá? O que eu quero já chamar de atenção de todos vocês é que a jacência, gente, ela sempre deverá ser invocada perante a via judicial competente. Nós jamais devemos iniciar o percurso da fase da jacência na via administrativa, tá? Isso também já foi matéria de discussão, inclusive, de concurso público. Por se tratar de um rito processual, a história já é bem evidente, né? Nós temos que buscar uma resposta perante o juiz para que assim ele possa iniciar uma tramitação em termos de procura desses herdeiros. Então, não é competência do cartório realizar esse feito, tá? Essa competência vai estar direcionada única e exclusivamente perante a tutela jurisdicional, tá? Então, eu te adianto, desde já, que a jacência é justamente essa tramitação processual, esse rito de jurisdição voluntária, que obrigatoriamente vai ter que observar não só as regras do próprio Código Civil, mas também as regras do processo civil, com o intuito única e exclusivamente de tentar buscar o paradeiro de possíveis herdeiros que até o presente momento ainda não se habilitaram no seu inventário. Mas torna-se necessário que a justiça competente vá ser acionada para justa e exclusivamente buscar a resposta desses supostos sujeitos, associados, repito, àquela herança deixada pelo de cujos, tá? Já que todo o rito tem que realmente observar uma tramitação, aqui nós não vamos fugir essa regra, né? A jacência vai ter que cumprir com várias especificidades, várias regras específicas, que lá na frente eu vou explicar melhor. O que vai acontecer durante esse momento, professor? Nós vamos realizar possíveis atos de arrematações, de arrecadações, né, de alienações, tá? Tudo que vai fazer parte desse trajeto, dessa trajetória denominada de rito da jacência. Aí é claro que vocês devem estar se perguntando, existe um determinado momento, a jacência ela é indeterminada ou ela vai cumprir determinados prazos? Obviamente que também, por se tratar de um rito processual, nós temos um começo e também nós vamos ter um fim, tá? O começo da jacência, óbvio, né, gente? Nós precisamos da ratificação da chamada abertura sucessória, tá? Que também já foi matéria de discussão na OAB. Quando é que inicia, propriamente dito, a fase da jacência? Isso eu vou ter que levar em consideração a chamada abertura sucessória, a data do falecimento de alguém, né? E quando é que realmente essa fase, esse rito processual de jurisdição voluntária vai chegar ao seu término de existência? Indubitavelmente, né, regra geral, levando em consideração o prazo que nós vamos dispor para a fase da jacência, teoricamente nós vamos cumprir com um prazo de 1 ano, tá? Que lá na frente eu vou explicar melhor para vocês toda essa tramitação de contagem, tá? Mas esse prazo de 1 ano é justa e exclusivamente será utilizado pela Justiça
para justamente realizar as diligências necessárias. Aquilo que eu já falei previamente para vocês. Diligência de você arrecadar, de você avaliar, de você possivelmente alienar determinados bens, realizar habilitações, realizar mandados de citações, tudo ali vai ser feito durante esse intervalo temporal. Com o propósito, nós já sabemos, né, de buscar o paradeiro desses herdeiros que estejam diretamente associados a essa herança ou esse espólio. É óbvio que, perpassando esse prazo de 1 ano, tá? Se ninguém, indubitavelmente, for acionado, ninguém foi localizado, ninguém se apresentou para tentar buscar a sua ratificação da sua habilitação naquela herança propriamente dita, gente, obviamente, o que nós vamos ter? Nós vamos deixar essa etapa de procura, né? Justamente que é o propósito da herança adjacente, de você buscar o paradeiro de alguém, porque há justamente essa incógnita, né? Onde realmente se encontra esse sujeito. Diante dessa constatação que ninguém se apresentou durante esse momento, aí nós vamos agora perpassar para uma nova fase, que nós já vamos denominar de vacância, tá? O que quer dizer vacância, gente? Vacância é pelo simples fato dos bens serem reconhecidos, declarados notoriamente como bem vagos. São bens vagos, são bens sem legitimados. São bens que, obviamente, não apresentam sujeitos diretamente associados para fins de garantia, de administração ou de legitimidade. Esses bens vagos, obviamente, que também vão posteriormente estar à disposição ou vão ficar à disposição da Fazenda Pública, né? Daí, justamente, tem até um dispositivo lá no CPC, salvo me engano, não me lembro muito bem de cabeça, eu não sei se é o 721, 722, depois vocês vão confirmar. Mas lá tem um dispositivo que ele é muito claro. A Fazenda Pública, normalmente, regra geral, ela sempre é convidada a participar desses ritos de jurisdição voluntária, a tomar ciência desse procedimento que ali vai ser realizado. Dentre os quais está o quê? A fase justamente da jacência, tá? Por que a Fazenda Pública ela sempre é convidada a participar? Porque pode ser que lá na frente, essa própria Fazenda Pública, posteriormente à fase da jacência, ela vá finalmente, definitivamente, se habilitar e resgatar definitivamente esse acervo que até então estava sob a custódia da esfera jurisdicional e aí transferindo a responsabilidade agora para o Estado. Então, a Fazenda tem interesse de participar dessa tramitação, desse procedimento, desse rito. Agora, sempre, normalmente, algumas pessoas me perguntam, a Fazenda, a partir do momento que chegar à etapa da vacância, dos bens serem reconhecidos como os bens vagos, depois que, obviamente, a fase da jacência estiver finalizada, é de imediato, professor, que essa arrecadação vai acontecer em prol do interesse da Fazenda Pública? Aí a resposta é: depende, né? Eu posso dizer que existe também uma contagem de prazo em prol do interesse do Estado. E diga-se de passagem, esse prazo já até iniciou, sabe desde quando, gente? Desde o momento da abertura sucessória. É por isso que eu te falei anteriormente que para a jacência, essa fase da procura, da espera de supostos herdeiros, inicia obrigatoriamente com a abertura sucessória, com o falecimento de alguém. E também para a Fazenda Pública já iniciou um procedimento que, posteriormente, uma vez concretizado, pode dar a ela a finalidade, o privilégio, a prerrogativa dela arrecadar posteriormente esses bens para o seu interesse próprio. Então, normalmente, para a Fazenda, mesmo que venha amanhã ou posteriormente ser reconhecido os bens vagos, o início da vacância, mas temos que realmente observar se esse prazo já deva ou não ter finalizado para a Fazenda Pública. Claro que vocês devem estar se perguntando qual é o prazo, professor, que para a Fazenda leve-se em consideração para que posteriormente ela venha arrecadar definitivamente esses acervos. Normalmente 5 anos, tá? E isso eu acho que vocês já devem ter estudado lá no Direitos Reais, porque vai depender também da natureza da Fazenda Pública, né? Normalmente se caracteriza Fazenda Federal ou Fazenda Municipal Distrital, isso pode variar.
mas lá principalmente envolvendo os atos intervivos. Aqui nós estamos falando de pós-morte, que aí já é um prazo unitário, né? Já é um prazo comum para todas as modalidades de fazenda propriamente dito, tá? Então, esse prazo de 5 anos, meus amigos e minhas amigas, levar-se-á em consideração justamente a contagem inicial da data da abertura sucessória, né? Daí a verdadeira finalidade, o interesse da Fazenda Pública em querer participar justa e exclusivamente desse rito, dessa jacência. Porque pode ser que amanhã, posteriormente, ela vá definitivamente se habilitar e arrecadar esses bens, que até então deveriam ter sido arrecadados previamente por determinados herdeiros, mas que obviamente não foram localizados. Ou, de repente, até não existem mais herdeiros associados àquele espólio. O indivíduo faleceu, acreditava-se que existisse determinados herdeiros necessários, ou outros herdeiros simplesmente legítimos, mas aí chegou-se à conclusão que não, professor. Não existe mais ninguém, né? Então, perpassamos por essa etapa da jacência, adentramos na fase da vacância. E aí, ao chegar nessa fase da vacância, os bens notoriamente reconhecidos como bens vagos, vamos agora preparar o terreno para que, posteriormente, a nova legitimada, que vai ser a Fazenda Pública, vá se subsidiar, vá arrecadar, vá se habilitar com esse intuito de finalmente resgatar esses acervos de uma forma definitiva, tá? Então, resumo da ópera, só para a gente não deixar de não compreender, tá? Então, eu posso dizer que essa fase de você tentar buscar o paradeiro, essa fase de procura, como alguns livros até denominam, né? A fase da espera, né? A fase justamente, entre aspas, da paciência, posso dizer assim, de você tentar localizar sujeitos de direito associados àquela herança deixada pelo fulano de tal. Nós denominamos de jacência, tá? Como todo rito, indubitavelmente é um rito provisório. Existe um início, temos também um fim, tá? Para a jacência, o início dela conta-se, claro, né, gente, com abertura sucessória. E vai finalizar quando, professor? A partir do momento em que fechar o seu ciclo após um ano propriamente dito. Que lá na frente eu vou realizar com vocês esse estudo acerca da contagem desse prazo de um ano, tá? Mas, a partir do momento, professor, que já fechar esse ciclo de um ano, tá? Ou seja, o prazo total de um ano, se realmente ninguém se habilitou, se realmente ninguém apareceu, ninguém conseguiu buscar a sua respectiva identidade, o juízo competente não vai restar outra alternativa a não ser reconhecer agora a chamada vacância. Ou, em outras palavras, eu vou denominar esses bens propriamente ditos, reconhecendo-os como bens vagos, né? Bens sem legitimados. Bens que agora vão estar à disposição, posteriormente, para uma nova entidade, para um novo ente, que no caso propriamente dito será a Fazenda Pública. Aí a pergunta que sempre não quer calar: a Fazenda Pública vai arrecadar definitivamente esses bens? Isso é uma pergunta que a gente sempre quer saber. Uma vez que já foi reconhecido a vacância, a resposta é muito relativa, né? Porque, primeiramente, nós vamos ter que verificar se aquele prazo de 5 anos, por completo, já foi finalizado em prol do interesse da Fazenda Pública, levando em consideração a sua contagem desde o momento da abertura sucessória. Se esse prazo, professor, ainda não tiver finalizado, mesmo que já tenha sido ratificado a fase da vacância, é óbvio, né, queridos, que a Fazenda ainda não pode definitivamente arrecadar esses bens de uma forma definitiva, tá? Por quê? Porque, primeiramente, devemos respeitar o cumprimento, o término desse prazo propriamente dito. Aí foi uma vez questão de OAB. Cuidado com essa pegadinha aí. Professor, não entendi. Vou repetir. Não é porque hoje, por exemplo, dia 15 de abril, o juízo entendeu, reconheceu a vacância, e isso imediatamente vai dar ensejo de imediato, né, para que a Fazenda agora vá se tornar a nova habilitada, a nova legitimada, a nova titular daquele acervo. Não, não é de imediato, isso é muito relativo.
Porque nós temos que levar em consideração o que, meu povo? Se realmente, professor, já foi finalizado ou não o prazo legal em prol do interesse da Fazenda Pública para fins dela se habilitar, para fins dela arrecadar definitivamente esses acervos. Qual é o prazo que eu disse? 5 anos. A contar justamente da abertura sucessória. Então, se ainda não foi finalizado esse prazo de 5 anos, mesmo após o reconhecimento do judiciário, que reconheceu a jacência e posteriormente reconheceu a vacância, se ainda não foi finalizado esse prazo de 5 anos, a Fazenda ainda não pode definitivamente ainda se habilitar. Tá? É óbvio que, uma vez finalizado o prazo de 5 anos, ela estará apta o suficiente para ingressar com pedido de arrecadação definitivo. Isso é bom deixar bem claro, porque pode acontecer justamente essa tramitação, mesmo após uma decisão de reconhecimento de vacância, mas não necessariamente significa dizer que, para a Fazenda Pública, já finalizou a contagem do seu prazo legal de 5 anos, para que posteriormente ela venha arrecadar definitivamente esses acertos. Tá? Então, essas informações inaugurais, para quem está chegando agora, né, eu já estou justamente falando para vocês essa importante diferença entre jacência e vacância, tá? Jacência, você deve, indubitavelmente, inaugurar. É a fase inaugural, tá, gente? Só essa dica que eu dou para vocês aí. Jamais devemos, regra geral, né? Como toda regra tem uma exceção. Daqui a pouco eu vou dizer qual é essa exceção. Mas, regra geral, nós vamos iniciar pela jacência, tá? Nós vamos ter que percorrer esse rito do procedimento especial de jurisdição voluntária lá do CPC, tá? Então, nós vamos percorrer todo esse percurso durante um ano, tá? Nós vamos tramitar todo esse trâmite, bacana esses pleonasmos hoje, né? Para que vocês fiquem bem atentos. E aí, professor, finalizou esse prazo, foram feitas as diligências necessárias, foi feitas as eventuais arrecadações, habilitações, alienações, todo o trâmite, arrolamentos, tudo foi feito. Mas aqueles supostos herdeiros, ninguém se apresentou, ninguém se habilitou. Mas o prazo já se foi. Aí sim, nós vamos adentrar para a próxima etapa, que no caso é a vacância, né? É o velho chavão do direito civil. Não existe jacência sem que outrora, previamente, já tenha iniciado a fase da... Aliás, não existe vacância sem que outrora tenha se iniciado a jacência, tá? Então, para que nós cheguemos à vacância, por primeiro você percorreu a jacência. Você teve que observar todas as diligências do processo, dentro da regra geral, né? Mas que lá na frente nós vamos ter uma exceção. E lá na frente eu vou explicar para vocês que pode ser que essa etapa inaugural denominada de jacência venha a ser descartada. Aí nós obrigatoriamente já vamos imediatamente já adentrar na fase da vacância e não necessariamente percorrer pela fase da jacência, tá? Então você vai buscar o paradeiro de herdeiros através dessa etapa de procura, de espera, que eu vou denominar de jacência, dentro de um procedimento lá do rito especial, e aí, posteriormente, eu vou adentrar na fase dos bens reconhecidamente, notoriamente declarados como bens vagos, para que aí sim você otorgue a legitimidade para a fazenda pública, tá? Perguntas. Professor Maria. Professor, e caso já vou lá. E caso apareça algum... Sim, 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 sim. Algum, né? Aposta certo. Eu já vou te explicar isso, mas já que você perguntou, até porque, Maria e demais colegas, como todo rito processual, nós vamos ter que cumprir com determinados trâmites, né? Diligências, como já havia mencionado. A principal delas é você tentar buscar, que a finalidade da jacência é essa, né? É você tentar buscar o paradeiro de alguém. Esse suposto sujeito, esse alguém, que normalmente vai ser mencionado no próprio auto processual, né, no próprio processo, é de dever da justiça buscar justamente o paradeiro desse sujeito. Mas aí é muito relativo, né? Porque pode ser que esse suposto sujeito possa tomar conhecimento dessa diligência, desta citação, por exemplo, durante a fase da jacência, né? Ou não necessariamente. A tua pergunta, Maria, é a realidade da nossa prática, né? A gente torce, todo mundo aqui, para que alguém se habilite durante o andamento do rito da jacência. Mas nem sempre. Pode ser que realmente alguém exista, algum herdeiro associado àquele espólio,
Mas esse indivíduo tomou conhecimento, acreditem, muitas das vezes até depois do término da fase da adjacência. E, de repente, até já na nova fase da vacância. O que a gente não quer, né, gente, é que esse indivíduo vá se habilitar, muitas das vezes, até depois da arrecadação definitiva em prol do interesse da fazenda pública, né? Porque ainda tem esse detalhe, não sei se vocês estão me acompanhando. Nós estamos percorrendo um rito processual. Diligências, investigações, todo o trabalho da justiça sempre vai ser realizado. Agora, esse sujeito, professor, como a colega está perguntando, esse indivíduo que vai depois tomar conhecimento dessa veracidade, desse processo instaurado, desse rito instaurado, e agora? Ele vai tentar se habilitar. A gente torce para que isso aconteça ainda durante esse percurso, dessa fase, desse rito processual jacência. Mas nem sempre, né? Como já havia falado anteriormente. Então, caso aconteça a sua habilitação posteriormente à fase da jacência, queiramos torcer, vamos todos observar se realmente ainda aquele acervo não foi arrecadado definitivamente em prol do interesse da fazenda pública. Porque aí nós vamos adentrar justamente na regra do quê, gente? Da chamada preclusão do direito, né? Ou da decadência propriamente dita. Tá? Agora, mesmo assim, tem que também levar em consideração todo esse contexto, que vai ser até objeto do próximo capítulo de vocês, o chamado capítulo 5, que é o chamado capítulo da petição de herança. Porque tem casos, por exemplo, que aquele indivíduo nem sequer tomou conhecimento desta habilitação, mas pode ser que ele vai buscar um outro meio de tentar se habilitar, uma outra forma, através dessa petição de herança, levando em consideração um prazo até maior. E aí eu já vou estender para 10 anos. Certo, Maria? Então, isso é muito relativo, né? Vamos torcer para que tome conhecimento esse sujeito durante o momento, durante o rito processual da etapa da jacência, ou caso venha ultrapassar essa etapa, mas que ele ainda venha tentar formalizar a sua habilitação durante o estágio da vacância. Só tem um detalhe, já que a colega perguntou e os demais também têm direito de saber. Se de repente a fase da vacância, isso eu não ia explicar agora, mas já que a colega perguntou, não tem problema, a gente já adianta aqui. Se de repente nós já adentramos na fase da vacância, dos bens notoriamente reconhecidos como vagos, teoricamente sem legitimados diretamente associados àquele espólio, mas esses indivíduos que ainda vão poder se habilitar, mesmo já na fase da vacância, não serão todos os herdeiros, tá, gente? Somente uma parcela deles. Quem são, professor? Os chamados herdeiros necessários, tá? É bom até vocês anotarem isso daí, porque eu vou conversar isso com vocês na outra semana, tá? O trâmite da habilitação durante o estágio da herança adjacente. Mas considerando que a colega já perguntou, estou adiantando aqui. Não são todas as modalidades de herdeiros, né? A categoria de herdeiros. Somente aqueles que, obviamente, possuírem a identidade de herdeiros necessários poderão adentrar, se habilitar na chamada fase da herança vacante ou da fase da vacância, tá? E aí você já sabe quem são os herdeiros necessários, tá bom? Como isso vai acontecer, como é que vai acontecer essa tramitação, isso eu vou discutir com vocês logo logo, tá? Certo, Maria? Tudo ok? Então, gente, é isso. A jacência, ela antecede a vacância. Você não pode declarar vacância sem que outrora você tenha perpassado pela etapa da jacência. Existe todo esse procedimento processual, toda essa ordem burocrática do rito da jurisdição voluntária, do rito especial, para que nós possamos nos adequar, tá? A vacância é uma consequência de uma fase anterior que foi realizada, mas infelizmente não conseguimos buscar o paradeiro de supostos herdeiros notoriamente reconhecidos ou supostamente identificados, né? Não conseguiram teoricamente se habilitar a tempo, nós vamos ter que adentrar nessa fase agora do reconhecimento dos bens vagos. E aí a colega perguntou, mas eu posso ainda tentar, de repente, buscar uma habilitação? Notoriamente, para a categoria dos herdeiros necessários, isso torna-se uma realidade, tá?
Marcos, qual foi o prazo de 10 anos? Ah, tá. O prazo de 10 anos, não se preocupe, que eu vou discutindo com vocês. É objeto do capítulo 5, é a petição de herança. Tá? Como é que vai ser feita essa contagem? É o prazo, gente, Marcos e companhia, é um prazo total. Tá? É o prazo de todo e qualquer ser humano, sujeito de direito, pessoa física. Estamos falando de nós, tá? Que nós vamos ainda ter uma finalidade. Temos ainda um prazo a percorrer para tentar buscar a nossa habilitação. Como isso vai acontecer, não vou explicar ainda hoje. Tá? Então, esse prazo de 10 anos, Marcos, é associado à petição de herança, que nós vamos discutir lá na frente, que é o capítulo 5. Tá? Beleza. Professor, o que mais que o senhor tem a falar aqui? Sim, levando agora em consideração aqui o roteiro, né? Já que eu já falei para vocês essa diferença entre o conceito de jacência e vacância, seguindo aqui o roteiro, eu coloquei aqui para vocês a chamada responsabilidade, gente, do Estado juiz. Sim, isso é óbvio. Por que uma responsabilidade do Estado juiz? O que é isso? Olha lá, bora parar todo mundo aqui para pensar. Qual é a verdadeira finalidade da jacência? Não é você buscar o paradeiro de supostos herdeiros? Não é uma fase de procura, de espera, de aguardo da legitimidade de sujeitos? Beleza. Aí eu te pergunto, enquanto esses sujeitos não forem ainda localizados, enquanto você ainda está tentando buscar o paradeiro desses sujeitos, e aí eu te pergunto, e a herança, gente? Como é que vai ficar a herança? Como é que vai ficar justamente o resguardo dessa herança, a proteção dessa herança? Alguém vai ter que assumir uma responsabilidade de proteger essa herança, de resguardar essa herança. Até mesmo porque, gente, tem que haver essa proteção, porque pode ser que posteriormente, com base na pergunta que a colega fez, e se aí aparecer um sujeito? Muitas das vezes, até depois de terminar a fase da jacência. É óbvio que esse indivíduo, esse suposto herdeiro, ele vai querer se habilitar levando em consideração o perfeito estágio de conservação dessa herança. Para pensar comigo, você jamais vai se habilitar em um espólio, uma herança, em sua péssima ou seu péssimo estado de conservação, até porque o próprio estado jurisdicional possa vir a ser responsabilizado. Ou CNJ da vida, né? Você pode tranquilamente, enquanto advogado, acionar o próprio CNJ por um desleixo do próprio juiz competente, tá? Então, resumo da ópera, esse estado jurisdicional vai assumir esse ônus, esse compromisso de resguardar, de proteger, de tutelar esta herança, mantendo-na em um perfeito estado de conservação, para fins de gerenciamento e administração, até que, de repente, alguém venha surgir e tentar se habilitar. Queiramos todos, né, durante esse percurso da fase da jacência. Porque esse indivíduo, uma vez habilitado, uma vez confirmada a sua condição de herdeiro, é óbvio que ele estará apto o suficiente de resgatar definitivamente essa herança. Claro, né, professor, que eu quero resgatar uma herança totalmente formalizada, uma herança totalmente em perfeito estado. Eu jamais tenho que encontrar vícios. Do contrário, eu deverei acionar o CNJ, considerando que o Estado jurisdicional, o juiz competente, a sua equipe, não soube realizar uma boa gerência e administração perante aquele espólio deixado pelo fulano de tal. Sem dúvida nenhuma. Tá? Perguntas, Maria. E qual o critério adotado para nomear? Vou falar. Que bom que eu gosto de vocês, porque vocês já se antecipam, né? Uma coisa eu já te adianto, já na pergunta aí da Maria, né? Puxando esse gancho que ela já me perguntou. Não vou deixá-la sem resposta. É a representatividade, já coloquei aqui no próximo quesito aqui do teu roteiro, né? O Estado juiz assume a responsabilidade de conservar essa herança e aí nós vamos ter que nomear um sujeito, né, como a colega acabou de dar a resposta, que é o curador, que vai assumir a condição de porta-voz, o responsável legal, em ter à sua disposição o comando, o gerenciamento, a administração dessa herança jacente. Eu acho que eu coloquei no material, gente, confirme aí, por favor, confirme todos, tá? Eu tinha o material de uma outra turma, eu não coloquei lá o artigo 75, inciso 6º. Tá aí, gente, no material de vocês? Confirme aí. Artigo 75, inciso 6º do CPC, tá? Esse artigo 75, inciso 6º do novo CPC é justamente a figura da representatividade oficial legal do curador, tá?
Não sei se está aí no material de vocês, confirme para mim, tá? Esse artigo aqui confirma justamente essa tese. A herança jacente, uma vez formalizada, deverá ser representada perante esse representante legal chamado de curador, tá? Beleza. E aí, já respondendo agora sim a pergunta da colega, existe um critério, professor? Sim, né, gente? Normalmente, quem é o curador? O curador é aquele indivíduo que já vem participando, inclusive, de feitos anteriores, de ritos, de participações, de trâmite, de reconhecimento de herança adjacente, tá? Normalmente pode ser um bacharel de direito, pode ser um administrador, pode ser um contador, mas que tem ali uma ficha cadastral perante a secretaria daquela vara competente da família, tá? Normalmente leva-se em consideração o teor quantitativo, a exigência da sua competência laboral realizada em feitos anteriores. Ouviu, Maria? Então, para que eu venha nomear um curador, a sua responsabilização, isso tem que ser notório, né? Todo o trabalho, toda a performance deverá estar gerenciada pela própria vara competente, né? Nós vamos levar em consideração esse critério de antiguidade, né? De competência. Esse profissional ali que já atuou em feitos anteriores, em outros momentos pretéritos, tá? Então, as próprias vias jurisdicionais já cadastram sujeitos que já vêm realizar esse trabalho e vão ser nomeados. Vão prestar esse compromisso, esse termo de aceite, esse termo de responsabilidade pela qual eles deverão assinar, e ali, efeito ex nunc, né, deverão estar responsabilizados gerenciar essa herança jacente, tá? O trabalho desse curador, gente, ele também é provisório. Eu acho que vocês devem estar se perguntando, ele vai perdurar até quando? Já que eu levo em consideração esse critério de nomeação pela sua competência, de feitos, de realizações que já foi feito em outros momentos anteriores, mas em quanto tempo vai perdurar esse trabalho desse profissional? Normalmente é um bacharel, como já havia mencionado para vocês. Por quanto tempo isso, professor? Isso daí nós vamos considerar dois principais momentos, né? Enquanto existir, obviamente, a fase da jacência, enquanto nós estamos tentando buscar o paradeiro desses herdeiros, tá? Enquanto ainda não forem localizados, é óbvio que esse curador vai ficar à frente da responsabilidade de conservar essa herança jacente. Até que, obviamente, um suposto herdeiro posteriormente venha adentrar e tentar se habilitar e tentar resgatar definitivamente esse acervo. Então, esse é o trabalho do curador, enquanto eu tenho que observar o trâmite da fase da jacência. E, por outro lado, o trabalho do curador também vai perdurar a partir do momento que nós adentrarmos, né, na fase da vacância. Teoricamente, também você fecha esse ciclo do trabalho do curador quando nós adentramos na fase da vacância. É claro que isso é uma regra, né? Está até prescrita em lei. Mas, na prática, aquilo que eu já te falei previamente, mesmo que nós façamos, né, adentremos na fase da vacância, pode ser que ainda não tenha arrecadado definitivamente os acervos para a Fazenda Pública. O prazo para a Fazenda Pública ainda não expirou por completo. Ainda está em contagem, em tramitação. Torna-se necessário ainda, professor, que esses bens, mesmo reconhecidos como vagos, mas ainda precisam ser conservados, né? Precisarão ser gerenciados. O trabalho do curador, mesmo que a lei diga para nós que termina com a fase da vacância, mas possa ser que ainda sinta essa necessidade da esfera jurisdicional de permanecer ainda com a presença desse curador ainda na fase da vacância. Não sei se vocês estão conseguindo me captar. Mas por quê, professor? O senhor já acabou de dizer que os bens foram reconhecidos como vagos? Sim, mas para a Fazenda Pública ainda não expirou o prazo definitivamente que ela tem à sua disposição de tentar se habilitar, de tentar arrecadar definitivamente. O prazo de 5 anos não finalizou. Enquanto ainda não tiver arrecadado definitivamente, esses bens ainda existem. Esses bens ainda precisam ser conservados. E aí o trabalho do curador possa ser que ainda vá se estender um pouquinho mais. Tá? Isso a lei não está nos informando diretamente, tá, queridos? A lei é muito genérica, né? Ao chegar na fase da vacância, termina o trabalho, teoricamente, do curador, né? Ele vai terminar de duas maneiras, ou porque alguém se habilitou, ou porque nós adentramos na fase da vacância. Muito bem. Mas, como toda regra, às vezes tem alguma exceção. Porque você está na fase da vacância, você já foi declarado, aqueles bens já foram reconhecidos como vagos,
Mas será que já foram arrecadados definitivamente? Isso é uma pergunta que a gente quer saber. Será que realmente a Fazenda Pública já arrecadou? Será que já finalizou o prazo de 5 anos? Olha, professor, ainda não. Essa contagem desde a abertura sucessória até hoje ainda não fechou o ciclo de 5 anos. Os bens já foram reconhecidos como vagos. Bens sem titulares, tá, gente? Bem vagos você já sabe, né? Aqueles bens que, naturalmente, não vão apresentar titulares diretamente associados a esse determinado acervo. Mas, mesmo assim, precisa-se de uma conservação desses bens. Precisa esses bens serem protegidos, resguardados. E aí, torna-se evidente que o trabalho do curador ainda vai o quê? Perdurar um pouco mais. Mesmo ainda já nessa etapa de vacância. Tá? Por quê? Porque ainda a Fazenda não arrecadou definitivamente. Então, isso é muito relativo. Tá? É claro que uma questão dessa não vai ser cobrada, por exemplo, em uma questão objetiva, né? Porque na questão objetiva você tem que ser muito claro. Ao chegar na fase da vacância, teoricamente finaliza o trabalho do curador. Tá? Mas numa discursiva é uma matéria até de discussão, sim. Porém, temos que realmente analisar que mesmo após adentrarmos na fase da vacância, temos que realmente associar, confirmar se já fechou aquele ciclo do prazo de 5 anos, para que realmente a fazenda já tenha se habilitado definitivamente. Se ainda não tiver fechado, é óbvio que os bens foram reconhecidos como vagos, mas eles precisarão ainda ser gerenciados e conservados. Aí a gente remete à pergunta da colega, né? Porque tu imaginas, por exemplo, se o fulano de tal, supostamente herdeiro associado àquele espólio, legitimado, né? Tomara que seja até o herdeiro necessário, né? Tu já pensaste que ele tomou conhecimento desta situação depois de muito tempo? E ao tomar conhecimento, para sua surpresa, já foi até instaurado um processo, já fechou o ciclo da jacência e ele conseguiu chegar agora nessa etapa da chamada vacância. Os bens foram reconhecidos como vagos. Aí a pergunta que não quer calar, será que ele ainda pode se habilitar? Será que ele ainda pode resgatar definitivamente esses acervos? Né? A gente torce para que ainda não seja arrecadado definitivamente para o Estado. Né? Até porque o curador ainda está ali exercendo o seu papel de conservar, de gerenciar, de administrar aquele acervo. Então isso é muito relativo. Né? Nós fechamos um ciclo da jacência, estamos percorrendo outro. E por esse motivo, pode ser que sujeitos ainda tentem se habilitar. E aí é o que eu vou explicar para vocês logo, logo na chamada petição de herança. Tá? Então, voltando aqui para o material, né, que a gente não pode fugir. Tá? Essa representatividade da herança jacente está associada única e exclusivamente à figura do chamado curador. Tá? Como a colega me perguntou, existe critério, professor? Sim. A sua competência, levando em consideração os teores de trabalhos realizados em feitos anteriores, né? Considerando justamente aquela ordem de serviços que já havia sido feitos em momentos anteriores, tá? E também leva-se em consideração a questão justamente dessa materialidade, tá? Normalmente são profissionais gabaritados, né? Como já havia falado, são bacharéis que já têm experiência nesses atos de arrecadação de herança jacente. E ali toda a sua ficha catalográfica vai estar prescrita na secretaria daquela vara competente, que ali vai fazer uma avaliação e verificar quais são esses sujeitos que estão à disposição da justiça, prestando seu devido compromisso para fins de sua habilitação. Tá? Com base na redação do artigo 75 do novo CPC, porque o representante da herança jacente será o curador. Traduzindo em miúdos, vamos imaginar, por exemplo, aqui, se o fulano de repente aparecer, professor, ele vai acionar quem? Ele vai acionar a herança jacente, tá? Ele vai fazer a petição dele, né? Vai fazer todo o cabeçalho, e aí lá na petição, ele vai justamente mencionar, venho por meio deste acionar a herança jacente do fulano de tal, né, que é do espólio, obviamente, né, do fulano que faleceu, cuja representatividade é do fulano de tal, que é o curador. Tá? Ou seja, no dia da suposta futura audiência, quem vai estar representando essa herança jacente será esse curador, devidamente já previamente nomeado pelo próprio Estado jurisdicional. Tá? Então, você aciona a herança jacente com esse intuito de você tentar se habilitar posteriormente nessa fase, nesse rito da jacência. Tá?
Eu queria aproveitar aqui com vocês também a oportunidade e observar a redação do artigo 1819, tá? Eu não sei se vocês estão com a redação aí, eu até me esqueci de colocar aqui, eu estou aqui com a redação do CPC, tá? Mas, depois a gente pode até ler esse dispositivo. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui nesse artigo 1819 é a finalidade do critério de você levar em consideração o trâmite da fase da jacência, tá? De vocês tentar buscar o paradeiro de supostos herdeiros e esperar até que eles definitivamente venham se habilitar. Enquanto não se habilitarem esses supostos sujeitos, já sabemos a resposta. É tarefa única e exclusiva do curador de conservar essa herança propriamente dita. É uma responsabilidade dele, tá? Ainda aqui no teu material, eu faço essa diferença entre a herança jacente e vacante, tá? A herança jacente eu já entendi. Nós temos, de um lado, essa universalidade que não apresenta titular, notoriamente reconhecido, tá? Então, para começo de conversa, a herança jacente é justamente essa universalidade que não detém de representantes oficiais para fins de confirmar as suas legitimidades, tá? A chamada herança sem dono, né? Sem titular. Diferentemente do espólio, né? O espólio ele é muito mais clássico, porque o espólio é esta universalidade, é esta herança que obrigatoriamente vai apresentar herdeiros notoriamente reconhecidos. Outra coisa importante que vocês não devem esquecer, tá? O espólio, já que é uma herança identificada, é uma herança com titulares, temos que levar em consideração no espólio o rito do inventário, diferentemente aqui da jacência. Tá? Cuidado com isso. Teve uma vez uma pergunta nesse sentido. Eu posso levar em consideração, então, que a herança jacente, você está percorrendo o rito do inventário? Não, gente. A herança jacente não é a mesma coisa de rito de inventário. É outro rito totalmente alheio, totalmente diferente. Isso é até bom vocês colocarem também como observação no caderno de vocês. Tá? A regra geral é o inventário. Por quê? Porque você, de um lado, vai ter o espólio, a herança, de outro lado, também você vai ter a presença de herdeiros notoriamente reconhecidos e identificáveis. Tá? Então, nós estamos completando, nós estamos levando em consideração aquela regra clássica dos chamados pressupostos da ocorrência da herança. Inclusive, nós estudamos, salvo me engano, até no capítulo 1º, né? Nós temos dois principais pressupostos, te lembra? Que de um lado nós temos o evento morte e a presença de herdeiros. Aqui, no espólio, você está cumprindo com a regra do inventário. Nós temos uma herança reconhecida e nós temos sujeitos de direito. Então, regra geral, estamos completando todo esse ciclo. Na herança jacente, não. É o ciclo incompleto. Tá? Nós temos, por um lado, somente o aspecto objetivo. Nós temos somente o aspecto da herança. A universalidade realmente existe, professor. Alguém faleceu e deixou um acervo. Então, nesse aspecto particular, nós estamos cumprindo com bom êxito. Só que algo está incompleto aí. Está faltando um outro pressuposto. Qual é? É justamente o pressuposto subjetivo, que a herança jacente a priori não está cumprindo, que é a ausência de legitimados herdeiros. Tá? Então, por esse motivo, nós não podemos formalizar um inventário. Tá? No caso, propriamente dito, da chamada herança jacente. Ela vai levar em consideração um rito à parte. Tá? Por isso que quando vocês forem estudar lá no CPC, existe lá toda uma especificidade. Está especificando da fase da herança jacente. Totalmente diferente do inventário, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? O inventário é porque você está cumprindo com herança acrescida de legitimados herdeiros. Na jacência, não. Eu estou cumprindo somente com a presença de acervos. Mas está faltando ainda a presença dos legitimados, dos sujeitos. E é justamente esse o propósito dessa fase. Já esse paradeiro. Tá? Então, essa diferença aqui é importantíssima, vocês não esquecerem. Sujeitos e mais acervos para espólio. Somente acervos para a herança jacente e ausência de legitimados para a herança jacente. Tá? Então, são dois ritos diferentes
e teve uma vez uma seguinte pergunta: professor, agora me diga uma coisa, a herança jacente, daqui a pouco, ela pode, de repente, ser convertida para a regra geral que é o inventário? Pode, gente. Porque a partir do momento que alguém surgir, alguém aparecer, confirmar sua habilitação, o que outrora até então estava desconhecido, que é o propósito da adjacência, com esse sujeito, com a vinda dele, com a sua habilitação nesse trâmite, é óbvio que agora nós vamos converter esses ritos. Nós vamos perpassar para o rito do inventário, que é a regra geral. É o chamado efeito ex nunc, né? De hoje em diante, daqui para frente, nós temos que agora cumprir, não mais com as regras específicas da fase da adjacência, mas sim com as regras específicas da fase do rito do inventário. Tá? É só para deixar bem claro para vocês que pode sim acontecer essas conversões de ritos. Anotem isso daí, que uma vez caiu até na OAB. É possível que haja uma conversão de rito da adjacência para a fase do inventário? É. Tá? A partir do momento que for ratificado a tese da legitimidade de um suposto herdeiro, que até então estava obscuro e desconhecido, com a vinda dele, com a sua ratificação, agora se tornou um direito altamente líquido e certo, ou seja, o indivíduo foi reconhecido como herdeiro. Logo, nós temos o inventário. Tá? As condições para a declaração da adjacência, no caso aqui da vacância, né? Anotem aí, nós temos duas principais condições para você declarar a vacância. Muito simples, estão prescritas em lei, daqui a pouco vocês também podem confirmar aí na legislação de vocês, tá? Nós temos duas principais. Como é que nós vamos reconhecer uma vacância? Eu acho que até já mencionei isso para vocês anteriormente, né? Mas eu vou repetir. A primeira delas, a partir do momento em que a fase da adjacência tiver já sido finalizada, após justamente esse lapso temporal de 1 ano, considerando que nenhum suposto herdeiro conseguiu se habilitar, conseguiu formalizar o seu pedido de habilitação, isso, obviamente, levando em consideração todo esse percurso desse rito, tá? Então, expirando esse prazo, essa etapa da jacência, nós vamos agora remeter à chamada reconhecimento da fase da vacância, tá? Que é uma primeira principal condição. Quando, obviamente, expirar a etapa propriamente dita do reconhecimento da fase da adjacência. É a primeira condição principal, tá, gente? Isso daí a gente não tem para onde correr, porque todo e qualquer rito, como já iniciei até a aula falando sobre isso, é um rito provisório, né? Tem um início e também vai ter um término. E com a chegada, a conclusão desse prazo, é óbvio que nós vamos perpassar e vamos adentrar para a fase da vacância, tá? Agora, cuidado com esta segunda condição, tá? Que eu vou dizer para vocês. É uma exceção, tá? Vocês se lembram que eu falei para vocês que pode acontecer que a justiça não necessariamente vá formalizar, confirmar o início da fase da adjacência. Pelo contrário, pode ser que automaticamente nós já vamos passar automaticamente para a fase da vacância. Tem uma situação que a fase da adjacência não necessariamente vai ser cumprida, vai ser observada. Quando, professor? Através da chamada renúncia unânime de todos os herdeiros. E é bem curioso, né? Vamos imaginar, por exemplo, um exemplo clássico aqui. O fulano deixa 3 filhos, tá? Após o falecimento desse fulano, ele deixa uma casa, uma herança, por exemplo, né? Aí, incrível que pareça, no dia da habilitação, aí nós não estamos falando nem de herança adjacente, né, gente? Em primeiro lugar, existem herdeiros. Olha essa pegadinha aí, tá? Você está falando de herança adjacente? Não, não estou falando de herança adjacente. Até porque existem herdeiros, notoriamente reconhecidos, tá? São 3 filhos associados àquele decujus. Só que só tem um detalhe: essas 3 criaturas divinas resolveram, unanimidade, repudiar a herança. Curioso, né? Gozado isso. Mas isso pode acontecer. A gente só torce para que não seja propositadamente, né? O intuito de quê, gente? De prejudicar aqueles eventuais credores, né? Tu já viste isso comigo, né? Na renúncia, quando você visa renunciar com o intuito de fraude contra credores. Te lembra disso que eu te expliquei? Eu posso muito bem renunciar, mas se tiver dívidas ali, cuidado, elas primeiro têm que ser saldadas, quitadas, né?
para que aí sim eu possa formalizar um pedido de renúncia, porque eu não posso deixar na mão eventuais credores associados àquele espólio. Mas só que pode acontecer o seguinte, vamos imaginar, o indivíduo não deva ter deixado nenhum polo passivo, nenhuma dívida, mas esses herdeiros resolveram, por unanimidade, repudiar a herança. Diante desse posicionamento de todos ali, de renúncia, caso realmente venha constatar, confirmar a tese que não existe mais nenhum outro herdeiro associado àquele espólio, àquela herança deixada pelo fulano de tal, depois de confirmada a tese dessa renúncia unânime desses três indivíduos, resultado final, né, gente? O juízo competente vai ter que reconhecer a vacância desse bem. Ele nem sequer vai inaugurar a jacência, né? É óbvio, né? Porque, em primeiro lugar, como eu te falei anteriormente, existem herdeiros que já se apresentaram, tá? Então, nós não estamos falando de desconhecimento de ninguém, tá? Agora, eles se apresentaram com o intuito de todos ali repudiarem. Nesse sentido, o juiz automaticamente vai reconhecer já, a justiça, no caso, né? Vai reconhecer esses bens reconhecidamente como vacantes, tá? Ou aquele acervo como vacante, bem notadamente reconhecido como bem vago. E aí vem aquela velha pergunta que não quer calar. Será que a Fazenda Pública vai arrecadar já de imediato? Pelo simples fato dessa postura de todos ali já terem repudiado esse ato perante essa renúncia? Essa é uma pergunta que todo mundo tem que analisar. Será que a Fazenda já arrecada, professor, definitivamente? Depende. Porque temos que também levar em consideração se o prazo para a Fazenda Pública ainda não foi finalizado. E para ela, detalhe, já iniciou, né? Já iniciou desde quando, gente? Já se iniciou, professor? Desde a abertura sucessória. Princípio da SAISIN, né? Nós temos que levar em consideração a transmissão automática da herança, a data do falecimento. Ah, morreu fulano hoje. Para a fazenda, ela já está de orelhinha em pé, né? Uma linguagem coloquial, anteninha ligada. Por quê? Porque para ela, a Fazenda Pública também já iniciou um prazo de possível resgate futuro, definitivamente, daquele acervo, deixado pelo finato. Claro, né? Levando em consideração dois fatores. Primeiro, ou porque realmente ninguém conseguiu se habilitar, aí eu já estou falando de herança jacente, né? Uma herança aparentemente sem legitimado direto, notoriamente reconhecido. Aí é claro que ela vai estar apta à Fazenda Pública de acompanhar essa fase da herança jacente, verificar realmente se vai ser finalizada com bom êxito, ou se alguém, de repente, vai ainda tentar se habilitar durante esse momento. E o segundo, que é o mais importante para a Fazenda Pública. Ninguém se habilitou, os bens foram reconhecidamente como bens vagos e expirou o prazo de 5 anos. Óbvio, passou o prazo de 5 anos, foi aí já é um estopim favorável para a Fazenda Pública finalmente arrecadar esses acervos. Tá? Aí ainda tem essa situação excepcional no 1823, né? Que aí a gente já foge à regra geral. Com essa redação aí que depois vocês vão ler, do 1823, tá? E depois vocês estão, alguns já devem ter observado, eu não necessariamente vou iniciar pela uma jacência. Por quê? Porque existem herdeiros, eles se apresentaram, só que detalhe, eles resolveram por unanimidade renunciar à herança. 3 filhos, professor, todos. Fiquei sabendo, todos renunciaram. Renunciaram de uma forma translativa ou de uma forma direta? Direta. Ninguém indicou ninguém. Mas detalhe, não foi nenhum propósito de vício, de cometer nenhuma irregularidade contra credores. Até porque, em geral, né, se realmente existir dívida, ela já deve ser saldada com antecedência, né, gente? Agora, considerando que, se mesmo que existisse, já foram saldadas, mas ninguém conseguiu mais se habilitar, diante da constatação da inexistência de não existir mais nenhum outro herdeiro, resultado final. O juízo associou o reconhecimento imediato da fase da vacância. Não precisa nem sequer passar por fase de jacência. Até porque a resposta é óbvia. Por que iniciar por jacência se alguém já foi notoriamente reconhecido? Três pessoas se habilitaram na fase do inventário, né?
incrível que pareça, se habilitaram, mas com o propósito de renunciar à herança. Nesse caso, abriu-se um precedente. Vamos passar agora para o reconhecimento dos bens vagos. E aí vem aquela pergunta: o acervo já é arrecadado definitivamente ou não para a fazenda? E aí isso que eu venho explicando para vocês. Temos que realmente observar se já expirou o prazo legal em prol do interesse da fazenda pública. Caso ainda não tenha finalizado, aí torna-se necessário que a responsabilidade do Estado juiz é o quê, gente? De nomear um curador, né, professor? Sim, para conservar, gerenciar, administrar essa herança, deixá-la pelo finado. Tá? E daqui a pouco formalizar e entregar para esse novo legitimado. A gente torce para que seja um novo herdeiro, mas se não for, já que nesse caso todos renunciaram, né, aí a Fazenda Pública vai estar esperando o momento definitivo para arrecadar definitivamente. Tá? Então, por favor, professor, deixa eu ver se eu entendi. Quais são as condições mesmo para declarar uma vacância? São duas. Tá? Só para confirmar o que eu acabei de explicar para vocês. São duas condições. Só recapitulando aqui, para ninguém se perder. Tá? A primeira condição é justamente esperar finalizar a etapa da jacência, esperar justamente com aquele intuito de perpassar todo aquele prazo, né? De tentar fazer com que alguém se habilite durante esse momento temporal de um ano, tá? Que é a fase que realmente vai cumprir a herança jacente. E a outra condição é, quando é que eu reconheço uma vacância? A partir do momento que todos resolveram renunciar, todos aqueles herdeiros notoriamente já apresentados, todos resolveram renunciar àquela herança. E aí, indubitavelmente, a justiça já imediatamente adentra na fase da vacância, sem necessariamente perpassar pela jacência. Tá? Porque para você normalmente chegar na vacância, regra geral, você perpassou, né, pela fase da jacência. Você cumpriu com determinadas diligências, mas ninguém conseguiu se habilitar. E aí, pelos moldes tradicionais, pela etapa normal, pelo percurso normal, expirou o professor o prazo de um ano, ninguém conseguiu aparecer e se habilitar. Então a gente adentra na fase da vacância. Essa é a regra geral. Tá? Você inicia pelo trâmite, que é a jacência, para você chegar no seu destino final, que é a vacância. Mas, como toda regra, tem uma exceção. Não necessariamente eu vou perpassar por uma jacência, até porque alguém vai se apresentar. Só que este alguém ou outros sujeitos, houve uma renúncia de todos, de uma forma por unanimidade. Diante da constatação que não existe mais ninguém associado àquele espólio, o juízo vai reconhecer como bem vago. Então, isso daí são condições para que eu já, de imediato, formalize um pedido de vacância. Tá, gente? E isso está prescrito em lei. Depois vocês vão ler com calma, que o meu material aqui no meu telefone está no CPC, mas vocês analisam, tá? A redação do artigo 1817, aliás, 1819 e 1823, tá? Ainda aqui no teu material, considerando essa primeira etapa aqui, cuidado. Regra geral, nós estamos falando de herança, né? Estamos falando de efeito pós-morte. Mas existe também uma discussão doutrinária, que isso daqui vocês não vão encontrar na legislação, mas a doutrina também discute a possibilidade de nós visualizarmos como uma jacência, uma etapa de procura, de espera, pode acontecer em outras determinadas situações, em outros distintos momentos, ocasiões, tá, gente? Cuidado, eu chamo a atenção para vocês que isso daqui que eu vou explicar, repito, não está formalizado em lei, tá? É uma regra puramente doutrinária, mas que é possível que nós também possamos visualizar como a jacência pode ser compreendida em outras situações específicas. Você já sabe a etimologia do termo jacência. Você tentar esperar algo, esperar alguma coisa acontecer, esse determinado acontecimento, tá? Isso não só para a herança, mas também em outras determinadas situações, em outros momentos. Vamos observar aqui alguma regra nesse sentido. Olha, um exemplo que eu vou te dar é no caso propriamente dito do nascituro. Uma vez caiu uma questão dessa na Procuradoria do Estado. Muitos candidatos erraram, gente. Foi uma chuva de zero, praticamente. Analise aqui comigo, tá? Olha lá. Existe um ser concebido.
que goza de legitimidade formal, né? Tu estudaste comigo isso, inclusive, em capacidade, legitimidade formal, lá no capítulo 2. Beleza. Esse indivíduo está por vir. Confere. Ainda não aconteceu o nascimento dele com vida. Com vida. Beleza. O que eu posso associar aí, professor, à jacência? Levando em consideração que, de repente, por exemplo, vamos imaginar aqui que a Isabela, só um exemplo aqui, a Isabela, ela vai formalizar um testamento para contemplar a fulana de tal. Mas espera aí, a fulana de tal, ela ainda está concebida. Ela ainda está na fase do nascituro. Aí eu te pergunto, mas isso não tem problema nenhum. A testadora Isabela pode tranquilamente firmar um testamento e contemplar aquele indivíduo que está por vir. Então, o que eu posso aí considerar jacente, professor? Enquanto, obviamente, não nascer com vida, esse determinado ser, esse concebido, porém não nascido, os seus acervos, né, gente? Aquela sua suposta herança, ou aquele seu suposto legado, que já foi formalizado em sede testamentária pela própria testadora Isabela, esse acervo deverá ser o quê? Já acabei de dizer, né? Conservado, gerenciado, administrado perante um determinado curador. Na espera do nascimento com vida daquela verdadeira titular legitimada testamenteira, daquela criança que está por vir. Estou me fazendo entender? Então, a jacência é justamente esse período que nós estamos esperando, a justiça está esperando, a confirmação do nascimento com vida, para que ratifique-se a vontade da testadora Isabela. Formalizou um testamento, outorgou um legado ou uma herança em prol do interesse daquela testamenteira fulana de tal. Muito embora essa testamenteira ainda não nasceu com vida, mesmo no dia da leitura, da abertura do testamento. Tá? Leva sempre em consideração justamente esse nascimento. Observa-se esse período gestacional dessa mãe que vai se fazer presente naquela audiência. Tá? Muito embora a verdadeira legitimada seja aquele indivíduo que esteja por vir. Aí teve uma vez um aluno que me perguntou, sim, professor, e se de repente a criança não nascer com vida, né? Se estiver na condição de natimorto? Resposta muito óbvia, né, gente? Inclusive, eu já discuti até com vocês aqui em sala. Se, de repente, aquele testador, no caso a Isabela, não tiver formalizado nenhuma cláusula de substituição, né, para que reverta aquele legado, aquela herança para o outro possível legitimado, é óbvio que essa herança, esse legado deverá retornar para a herança dos herdeiros da testadora, que no caso é a Isabela. A mãe da criança pode se questionar, não, mas eu sou a mãe, infelizmente minha filha não conseguiu nascer, eu tive uma situação de aborto, etc. Ah, mas esse acervo é meu. Não, mas espere lá, senhora, a justiça vai explicar para ela. A vontade da senhora testadora, infelizmente, ela não fez nenhuma cláusula de substituição. Tá? Então, nesse caso, retoma-se para a legítima dos herdeiros da testadora. A mãe do suposto menor, do concebido, vai ficar desesperada, achando que também poderia ter sido contemplada, né, diante do nascimento, que infelizmente não aconteceu. Tá? Então, isso que eu quero chamar a atenção dos senhores e das senhoras, essa informação é importante. O que é adjacente aí é esperar o nascimento com vida daquele menor, daquela criança. Enquanto não nascer com vida, os seus bens estarão definitivamente resguardados, amparados perante a presença de um curador. Normalmente, inclusive, o curador pode ser até a mãe, né? A mãe desse concebido. Se ela não tiver condições, que venha a ser nomeado um outro. Tá? Contanto que venha a ter a perspectiva de gerenciar em bom estado de conservação esse acervo. Tá? Outro exemplo de jacência, também me veio agora aqui a memória, que a doutrina fala muito, gente. Diante daquelas situações, por exemplo, de nascimento também de uma pessoa jurídica. Eu coloco a palavra nascimento, mas necessariamente nós devemos levar em consideração a constituição, né, de uma pessoa jurídica. Tu sabes que a pessoa jurídica, ela vem ser formalizada através da formalização do seu ato constitutivo, quer seja no cartório de notas competente, quer seja numa junta comercial propriamente dita, né?
Então, tu imaginas, por exemplo, aqui, vamos imaginar, a Maria Eduarda, ela vai formalizar um testamento também, para contemplar aquela fundação, que é uma pessoa jurídica, né, professor? Sim, uma fundação, né, que vai direcionar para uma atividade específica. Esta fundação, no dia da audiência, pelos seus representantes legais, tem que se fazer presente, né, munida da sua ata de constituição, né, gente? Tomara que já tenha sido até anexada no processo principal, tá? Enquanto não tiver previamente já formalizada essa pessoa jurídica, definitivamente constituída essa pessoa jurídica, é claro que nós estamos falando aí de uma fase de espera de formalização. Nós temos que realmente aguardar para que essa pessoa jurídica realmente venha existir. Tem que apresentar um registro. Você não pode se habilitar sem uma prévia configuração de um registro, tá? Então, a espera aí é para que essa pessoa consiga se formalizar. Muitas das vezes, tá? Pode ser que você inicie uma audiência em tramitação de um registro, que não é o ideal, é você já juntar a ata de constituição previamente. Mas por situação de força maior, principalmente que nós estamos vivenciando em pandemia, né? Aquela pessoa jurídica pode apresentar um parecer, um comunicado que já está em andamento, o seu registro, tá? E que coincidiu justamente com o reconhecimento, por exemplo, desse testamento. As datas coincidiram. E aí eu vou ter que peticionar, informando que, posteriormente, já vai acontecer esse reconhecimento dessa constituição dessa pessoa jurídica. Tá? Então, o que é jacente aí, professor? É você justamente aguardar essa pessoa jurídica ter a confirmação do seu registro definitivamente sacramentado. A partir do momento que isso for feito, é claro que eu vou ter que formalizar nos autos. Enquanto ela não nascer, enquanto ela ainda não se constituir, se formalizar, aquele legado que, por exemplo, eu deixei naquele testamento, aquela herança, também na mesma regra, vou ter que outorgar para um representante legal, que é o curador, para que conserve até que essa pessoa jurídica consiga se formalizar como isso. Tá? Então, eu estou mostrando aqui para vocês situações, similitudes, alguns exemplos, tá? Que vão se encaixar na jacência. Não necessariamente só voltando para a regra da herança, tá, gente? Mas também nós podemos associar a jacência em situações que levam-se em consideração a espera de um acontecimento acontecer. Legal esse pleonasmo, né? A espera de um evento ser sacramentado, para que aí sim, uma vez formalizado, uma vez sacramentado, nós possamos agora definitivamente sacramentar esse direito. Tá? Então, jacência é isso. É você buscar formalizar um ato, aguardar a realização de um trâmite, que no caso da herança é esperar a habilitação de herdeiros. Mas pode ser que para outras situações essa jacência também venha a ser definitivamente sacramentada. Tá? Certo, meu povo e minha pova, deu para entender essa primeira fase, essa abordagem introdutória da fase da jacência e vacância, tá? Considerando já o nosso horário, já são praticamente 4h30. Na próxima semana, nós vamos falar finalmente de 2 momentos da realização da fase da jacência. Fases da arrecadação, de arrolamento e as habilitações, tá? E aí, na outra semana, a gente já fecha esse capítulo tranquilamente. Não esqueça da frequência de vocês, tá? Que eu coloquei até 5 horas, tá bom? Eu não me lembro, mas acho que na outra quarta é feriado, né? É dia 21. Salvo me engano, acho que é Tiradentes, né? Mas quinta-feira a gente fecha, se Deus quiser, esse ciclo do capítulo 4, e aí, na outra semana, a gente já vê o último capítulo, que é o capítulo 5. Eu digo o último capítulo do mês, tá? Tá bom, gente? Aí amanhã eu disponibilizo para vocês os vídeos de ontem e de hoje. Aí a gente já fecha tudo, tá bom? Um abraço para todos, foi bom estar com vocês. Continue estudando civil, tá? Por hoje é só. Já